Fala pessoal, beleza? Hoje dia 19 de fevereiro, sexta-feira, bora fazer mais um fechamento de mercado aqui para vocês. Vamos falar primeiro aqui do índice, depois a gente passa para o dólar, beleza? O índice hoje abriu aqui num gap de baixa, tá? De mais ou menos aí uns 750 pontos. Tentou cair, mas a gente percebe aqui uma pressão compradora que acabou segurando os preços, né? Pô, Adriano, o que significa uma pressão compradora? Pressão compradora, basicamente num mercado que tende a continuar caindo, significa o quê? Sombras inferiores, tá? Sombras inferiores significa que os comprados estão evitando que os preços caiam e o mercado é jogado para cima. Com isso, se a gente der um zoom out aqui no gráfico, a gente percebe que nessa região, de forma isolada, tinha um fundo aqui, tá? Do dia 12 de fevereiro, o que acabou impactando os preços aqui nessa região hoje, tá, pessoal? Então, os comprados aqui, obviamente, essa região compradora empurrou o mercado para cima, o mercado sentiu aqui a média de 50 exponencial e voltou a cair. Em confluência com isso, se a gente pega a mínima prévia, né, de hoje até a última máxima de ontem aqui, a gente percebe que o mercado simplesmente retraiu no 61,8%, que eu sempre comento com vocês. A região de 61,8% é uma região extremamente importante porque ela é determinante para ver se o mercado vai continuar ou se o mercado vai reverter. E com isso, a gente percebe também aqui uma zona de pressão deixada por esse fundo aqui no dia de ontem. Então o mercado sentiu aqui a primeira vez, inverteu aqui para baixo e gerou uma oportunidade de venda, né? Basicamente aqui nesse candle, mesmo contra as médias móveis, mesmo contra o cenário aqui das médias, se a gente levasse em consideração apenas price action, aqui gerou uma oportunidade. E o mercado devolveu até o fundo prévio do dia, tá? Só que aí na continuidade o mercado falhou. E aqui a gente percebe o quê? Uma nova defesa dos comprados, que deixou aqui basicamente um martelo, né? Na região de suporte, entrou o fluxo comprador e o mercado foi para cima. O mercado sentiu a média, sentiu a VWAP, tentou cair de novo a gente percebe aqui uma defesa compradora nessa região. E aí o mercado realmente inverteu o fluxo, inverteu as médias e deu continuidade no movimento altista, tá? Com isso o mercado subiu reto aqui basicamente, né, uns 900 pontos, fez o pullback, alinhou as médias móveis menores, né, de 9 e 20 e entrou um fluxo comprador muito grande, acionando basicamente um espelhamento, né, macro, ou até mesmo um espelhamento micro. Pô, Adriano, como assim? Não estou conseguindo enxergar. Espelhamento micro, dado esse que aqui tem um topo, né, é o último topo relevante antes da queda, o mercado fez isso e rompeu. E ao mesmo tempo, tá, temos esse topo aqui também, onde o mercado caiu e rompeu também. Então a gente tem dois cenários para poder avaliar. Na verdade, três, tá? Já falo o terceiro. Então temos esse espelhamento, temos esse espelhamento e a gente tem também um possível cenário de pivô, tá? Um pivô de alta, olha lá, onde retraiu no 38%, ancorado na VWAP, dando ignição para cima, tá? Então quem trabalha com Fibo, pessoal, pode fazer o seguinte, ó. Já que a gente tem essa mínima, a pessoa pode pegar essa mínima, esse topo aqui, tá? E projetar para cima, tá? Olha lá onde o mercado foi. O mercado simplesmente cravou o alvo em confluência com essa zona de pressão, tá? Se a gente pega essa zona de pressão aqui do dia de ontem, a gente percebe que o mercado acabou segurando exatamente ali, ó. Beleza? Sentiu a zona de pressão, né? Entrou o fluxo vendedor, fez barra ignorada, candle de impulsão e o mercado acabou revertendo. Antes disso, tá? O mercado acabou gerando uma oportunidade de compra aqui bem interessante, porque ele fez uma troca de polaridade, né? A gente aqui previamente falando, a gente tinha uma região de resistência do dia, tá? Aqui. O mercado chegou nessa resistência, o que o mercado fez? Sentiu a resistência, fez um pullback. E depois entrou fluxo comprador jogando o mercado para cima. Então o mercado fez um pivô pré-rompimento, depois que rompeu, voltou a fazer um pivô pós-rompimento. Ancorou nas médias móveis aqui nessa região, tá? E gerou uma oportunidade de compra na saída das médias móveis, ou seja, sinalizando continuidade do movimento ascendente. E aí a pessoa era só trabalhar com a projeção de Fibo, que sairia dentro dessa zona de pressão aqui, tá? Deixada pelo dia seguinte. Então, basicamente esse foi o cenário, tá? Que a gente conseguiu identificar lá na sala junto com os alunos.
A gente fez esse trade de compra aqui nesse momento, pegamos aproximadamente 500 pontos. E aí o mercado realmente entrou fluxo e derreteu, né, pessoal? Aqui realmente ele não deu chance. Se o cara realmente não entrou aqui, tá? Nesse candle de impulsão, na perda dessa mínima, basicamente eu não sei aonde ele entrou, porque o mercado aqui nesse momento, eu até realmente não estava com esse olhar de queda, mas o mercado ele acabou fazendo o quê? Um pivô de baixa, né? Acionou o pivô de baixa na região de resistência e acabou virando aí todo o movimento de alta. Quebrou a linha de tendência, né? Porque aqui a gente percebe que o mercado também estava trabalhando, né? 1, 2, 3, 4 vezes, né? Com 4 toques nessa LTA. Tudo bem que está uma LTA bem esticada, mas ele acabou rompendo, violou, acionou o pivô e realmente desceu forte. Quando ele desceu, pessoal, olha aonde que ele acabou travando de novo, tá? Exatamente na mesma região de fundo do dia 12, tá? Nessa região de suporte que foi o primeiro fundo do dia. Então o mercado testou uma, testou duas, testou três, testou 4 vezes. E aí acabou subindo de novo. Esse movimento de subida foi um movimento interessante que até quero comentar com vocês, que é o seguinte. O mercado fez um fundo arredondado depois de um movimento de expansão. Fundo arredondado depois de um movimento de expansão normalmente caracteriza inversão de movimento, tá? Então o mercado veio de cima para baixo e aqui embaixo, olha lá o que o mercado fez. O mercado fez um fundo arredondado, tá? Normalmente fundo arredondado depois de queda tende a jogar o mercado para cima, né? Se for um movimento contrário, se o mercado sobe reto e lá no topo faz um topo arredondado, o mercado tende a jogar para baixo. Então, quando o mercado caiu, fez um fundo arredondado na região de suporte e caracterizou aqui um pivô de alta, realmente acabou invertendo o movimento, rompeu a VWAP, as médias móveis e acabou subindo. Se a gente faz um FIBO previamente dessa mínima até esse topo, a gente percebe que o mercado veio aqui na região de 61.8, que é o que eu falo para vocês. 61.8 tende a falhar a continuidade do movimento e inicia, obviamente, uma onda 3, né? Por que onda 3? Então a onda 1, nesse caso, seria a onda de queda, onda 2 a onda corretiva, onda 3 de continuidade. Então o mercado foi lá, testou de novo a região do 61.8, é uma região de confluência com esse primeiro topo aqui isolado no começo do dia, ali por volta das 10, 10 e pouco, né? Se a gente estende isso daqui, gerou essa confluência, e aí o mercado começou a deixar sombras em cima dos candles, né? Sombras em cima significa defesa dos vendedores, é o contrário daquilo que eu expliquei para vocês no começo. Então, sombras em candles de alta, tá? Ou candles de baixa, mas sombras superiores sinalizam defesa dos vendidos. Então, muita sombra em cima na região de 61, assim como aconteceu aqui, né, no começo do dia, na região de 61, significa que o mercado está com uma força vendedora predominante. E aí o mercado realmente entrou fluxo, ativou uma inversão de movimento nesse candle e o mercado acabou voltando para esse patamar aqui dos 118, 220, beleza? Então essa foi a visão aí que eu tive no índice no dia de hoje. Falando um pouquinho do dólar, o dólar fez um belo movimento direcional hoje, tá? Ele acabou acordando de novo, assim como ontem, né? Ontem não, anteontem, ele abriu longe das médias, fez um trade de correção às médias e hoje não foi diferente. A grande questão é que na quarta-feira ele fez um trade de correção, as médias ancoraram e o mercado voltou a subir. Hoje simplesmente entrou um fluxo vendedor, fez uma barra ignorada aqui nesse candle, né? Passou as médias móveis, inverteram as médias móveis e o mercado não quis nem saber da VWAP do dia seguinte, do dia anterior, não quis saber nem das médias móveis, simplesmente estourou para baixo, chegou a cair aproximadamente aí uns 102, 103 pontos, tá? O que a gente consegue perceber aqui no dólar hoje, pessoal? O dólar basicamente acionou um espelhamento, né? Por que espelhamento? Porque a gente tem essa mínima prévia do dia de ontem, a gente tem a máxima, né? A gente considera o gap, e quando o mercado perdeu esse fundo aqui, acionou realmente o espelhamento, né? As caixinhas. Então, quem trabalha com as caixinhas, né? O que a pessoa faria? Ela pegaria essa amplitude e projetaria para baixo, que basicamente, né, daria o 100% projetado. Então, se a gente pega essa amplitude e projeta para baixo, o mercado chegou a pegar aqui exatamente no 100%
desse movimento a partir do rompimento. Então, o que a gente pode considerar, de repente, como uma possível entrada? Nessa região aqui é uma região crucial, tá, de defesa, por conta da VWAP do dia anterior. Quando o mercado rompeu, sinalizou um martelo nessa região e logo em seguida um candle de força negativo, aqui já caracterizaria, tá, uma possível oportunidade de venda nessa região aqui dos 420, tá? O mercado chegou a evoluir, a gente percebe o alinhamento das médias móveis, o mercado fez um pullback, olha a região de defesa, olha a sombra superior, acabei de explicar para vocês, sombra superior em candle de alta ou candle de baixa significa o quê? Defesa dos vendidos. Exatamente em cima da onde? Da VWAP do dia anterior, tá? Deixa eu até deixar marcado aqui para vocês verem. Então essa defesa dentro das médias móveis ancorado na VWAP, voltou, deixou uma puta sombra, fechou um candle negativo, a hora que saiu para fora, sinalizou uma nova oportunidade de entrada. O mercado evoluiu, perdeu o fundo, né? Aqui de novo, se a gente for estender essa região de fundo, a gente percebe que depois que o mercado rompeu, o mercado voltou a testar de novo, entrou nas médias móveis, deixou sombra superior, fechou fora das médias, caracterizou uma nova oportunidade de entrada, né, com alvo mais ou menos aqui. Então quem entrou desde aqui de cima ou daqui, conseguiu surfar aí aproximadamente uns 35 pontos, tá, sem calor nenhum, apenas observando aqui o comportamento direcional das médias móveis, né? Então isso foi um mercado em tendência. Aqui embaixo a gente percebe que teve uma trava nos preços, o mercado acabou fazendo um fundo duplo, né? Isso se deu aqui principalmente por esse fundo do dia 12 também, tá? Que coincidência, né? Índice dólar travando nos fundos do dia 12. Se a gente pegar aqui, ó, essa região de fechamento, tá? A gente percebe que o mercado simplesmente cravou aqui, ó, tá? Cravou essa região, tentou dar continuidade, travou de novo e aí a partir disso o mercado simplesmente fez um W, né? Que é uma figura de reversão aí bem poderosa na análise técnica via price action, né? Acabou fazendo um W, fez uma troca de polaridade, rompeu com força e aí acionou realmente a continuidade do movimento, tá? Então esse aqui foi o W, beleza? Ó. Caiu, fundo duplo, pivotou, rompeu, entrada e o mercado acionou aí a continuidade do movimento, a reversão do movimento. Tá? E aí aqui esse ponto é um ponto crucial também, porque depois de uma queda acentuada, o mercado fez a correção. Olha lá onde o mercado corrigiu, pessoal. Exatamente no 50%, tá, do movimento inteiro de queda. Entrou na zona de 50%, entrou um fluxo vendedor e o mercado voltou a cair. Beleza? Então, normalmente, regiões de 50% e 61% das retrações de movimentos estendidos são excelentes oportunidades para você conseguir identificar reversões de mercado, tá? Então, fiquem sempre atentos a isso, operem normalmente a favor das médias móveis, que vocês vão evitar de serem estopados, tá? O risco-retorno fica mais interessante, então stop curto, alvo mais longo, pelo menos 3, 4 vezes. E é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vão para cima e a game porra!